Hoje no China Sem Censura, o secreto holocausto chinês. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou o Chris Chappell. E se eu te disser que por mais de uma década, o Partido Comunista Chinês vem assassinando dezenas de milhares de prisioneiros de consciência pelos seus órgãos? Parece uma história que chama a atenção, né? Eu venho falando como a mídia ocidental, particularmente o New York Times e o Washington Post, que vem aceitando o dinheiro do regime chinês para postar sua propaganda, falhou miseravelmente e repetidamente em reportar sobre um dos mais terríveis genocídios da nossa história moderna. O regime chinês retira os órgãos de prisioneiros executados. Isso é um fato, eles admitem e é conhecido internacionalmente desde os anos 80. Mas conhecendo o histórico de perseguição contra advogados de direitos humanos, artistas, adeptos religiosos, tibetanos... Bom, a lista é grande. Prisioneiros executados podem ser qualquer um. O sistema de doação voluntária de órgãos não funciona na China porque é um tabu cultural. Eles tentaram e fracassou. De acordo com um artigo de 2011 no Beijing Today, apenas 37 pessoas num país de 1,3 bilhão se voluntariaram. Mas em reportagens do Washington Post e do New York Times sobre extração de órgãos, publicadas em março de 2012, elas dizem que a China está pondo um fim nisso. Agora vamos comparar isso com o que o congressista americano Dana Rohrabacher disse em uma audiência no Congresso em setembro de 2012. O Partido Comunista Chinês e sua máquina de segurança pública usa seu vasto aparato de repressão e a mais sinistra manifestação das suas práticas de mafiosos é a extração forçada de órgãos de prisioneiros políticos e membros de religiões que eles prendem, e principalmente dos praticantes do movimento religioso chinês conhecido como Falun Gong. Então, enquanto o New York Times e o Washington Post dizem que tudo são flores, o Congresso dos Estados Unidos conduz audiências sobre extrações forçadas de órgãos de praticantes de Falun Gong vivos. Meio que há uma grande diferença. E adivinha só, nem o Times nem o Post publicaram nada sobre a audiência do Congresso. Para vocês que não sabem, o Falun Gong é uma prática espiritual budista que ficou famosa na China no início dos anos 90. Tão famosa, na verdade, que o regime chinês decidiu que era uma ameaça e que eles deveriam ser eliminados. Na audiência, testemunhas relataram uma lista de evidências de que a China tem extraído órgãos de dezenas de milhares de praticantes de Falun Gong presos. Evidências como gravações de ligações telefônicas com funcionários de um hospital chinês admitindo, ou o fato de que o número oficial de transplantes realizados misteriosamente cresceu em dezenas de milhares, ao mesmo tempo em que dezenas de milhares de praticantes de Falun Gong foram levados a campos de trabalhos forçados. E lembre-se que estamos falando de números oficiais de transplantes, só Deus sabe o que quer dizer. Há outras coisas também, como médicos capazes de agendar o dia exato para um paciente estrangeiro receber um órgão, enquanto nos Estados Unidos demora cerca de 2 anos para se conseguir um órgão compatível. Existem literalmente dezenas de evidências e essas informações têm circulado desde 2006. E você já ouviu falar disso? Com certeza, essas são todas evidências circunstanciais, mas acredito que pelo menos merecia ser mencionado na mídia. Que vergonha dos nossos jornalistas. Esse é um crime contra a humanidade. Deveríamos empenhar grande esforço para identificar aqueles indivíduos específicos que estão envolvidos nisso e colocá-los numa lista de pessoas que merecem ser levados à justiça. E especificamente, isso não exclui americanos que são cúmplices voluntários deste crime contra a humanidade. Então, quem são esses praticantes de Falun Gong e por que estão sendo submetidos a isso? Vou falar mais sobre isso no próximo episódio do China Sem Censura.